o professor Luiz Calabrese, né? Estamos aqui hoje novamente, eu, a Paulo Mancini, a socióloga e ambientalista Regina Di Ciomo, e nos bastidores a Helena Campos. Helena, eu não ouvi o jingle, por isso que eu me atrasei um pouco a começar aqui, eu não sei o que aconteceu. Talvez algum problema no meu retorno aqui. Vocês estão me ouvindo bem? Sim, estamos. Perfeito, muito agradecido. Regina, por favor, se apresente e faça a apresentação do Luiz Calabrese. Boa tarde, pessoal. Eu sou uma das vereadoras em mutirão, ajudando o Paulinho nessa candidatura. E aqui no auxiliar da live. E hoje nós estamos recebendo o professor Luiz Calabrese como entrevistado, nosso convidado. Ele é professor de geografia desde 1987, formado em geografia, em licenciatura e bacharelado pela Unesp, no campus de Rio Claro. Atualmente, ele está realizando uma especialização na Unicep, em psicopedagogia. Mudou um pouco o ramo, né, Luiz? Depois explica isso para nós. Poxa. Ele já trabalhou em várias atividades e a principal delas mesmo é como professor em algumas escolas, com destaque para os Sapiens, desculpa, onde ele lecionou 20 anos. Exato. Na Educativa, onde ele lecionou por 7 anos, e no Álvaro Guião, a escola, o Instituto de Educação, onde ele está atualmente, aqui em São Carlos, todas elas. Então, Luiz, a gente gostaria que você falasse um pouco também sobre a sua trajetória, alguma coisa interessante que você pudesse destacar. Depois o Paulinho vai fazer algumas perguntas, né, Paulinho? Sim. Vamos lá. Opa, puxa vida. Primeiro Suas palavras lugar... iniciais. Que maravilha, viu? Olha, em primeiro lugar, eu estou muito agradecido pelo convite. É uma felicidade incrível, né? E antes de mais nada, boa tarde para todos e todas, para as pessoas que estão acompanhando a nossa conversa, tá? Eu não imaginava chegar em 2020 e ser entrevistado por vocês. Eu não imaginava isso. Eu não programei isso. Luiz, nós estamos começando, né, uma nova era, né? A gente que é da década de 60, de 70, né, que falava muito na nova era, na era de Aquários, né? Chegou, está chegando, né? Com todos os percalços, né? Mas eu sempre digo que a revolução pela qual nós estamos passando, a referência que eu tenho é a Renascença, né? Sim. Qual que foi uma das invenções tecnológicas que possibilitou a Renascença? Sim. A imprensa de Gutenberg. Né? A imprensa de Gutenberg que possibilitou a Renascença, a Reforma Protestante, as revoluções burguesas, né? A Revolução Americana, Inglesa, Francesa, né? E agora nós estamos numa fase, com a internet, de um novo modelo de democracia. E é isso que representa um pouco esse movimento que nós estamos fazendo aqui em São Carlos e que a gente teve a felicidade de você se integrar a ele. Não é? Sim. O Luiz é uma pessoa ímpar, né? Não é fácil encontrar pessoas como Luiz, e vocês vão... os nossos telenautas, né, que o pessoal chama, né, que estão nos acompanhando agora e que vão nos acompanhar depois, porque essa gravação estamos transmitindo pelo Facebook, mas depois nós colocamos no YouTube, na TV em Mutirão. E ali fica fácil das pessoas acharem e pode ser assistida daqui uma semana, daqui 10 anos, daqui um ano, o tempo que for, né?
E, bom, eu queria... O Luiz, profissionalmente, né, ele é um professor muito querido pelos seus alunos, né, pelos seus estudantes, muito dedicado, né? Eu tive a oportunidade de, junto com ele no Álvaro Guião, perceber a atenção dele e a dedicação dele nas reuniões que a gente participava. Obrigado. Mas tem uma outra característica muito particular, que é a de ciclista. Por isso que a nossa live tem o nome de Bicicleta, Educação e Cidadania. Isso. E por que esse título? Porque essas três coisas eu sinto que estão encarnadas no Luiz, né? Opa. Uma não é separada da outra, né? Embora formalmente são atitudes absolutamente separadas, o Luiz integra essas três citações que a gente fez. Então, Luiz, eu gostaria de começar perguntando para você de onde que vem essa sua... Eu vou usar essa expressão, não sei se é correta, né? Mas essa sua paixão, dedicação ao ciclismo. E o que é o ciclismo para você? Você faz isso por esporte? Também. Qual que é, né, a sua relação com a bicicleta? Opa, ótimo. Ô, Paulo, muito obrigado. Eu fico emocionado com as suas palavras. E eu queria só fazer um comentário que você falou de algumas revoluções, e você mencionou a Revolução Francesa, e, inevitavelmente, não dá para eu deixar de falar alguma coisa a seu respeito, quando você mencionou a Revolução Francesa, porque tem uma coisa que eu admiro muito em você, quando você me envia uma mensagem, me envia um áudio, ou coloca no grupo para conversar com as pessoas, e você fala assim, você termina dessa maneira, abraços fraternos, né? Um abraço fraterno. Um grande fraterno abraço. Um grande fraterno abraço. Exato. Isso é algo sensacional. É isso uma das coisas que me motivou e me aproximou muito de você. Por quê? Muito agradecido. Porque o fraterno, ele tem a ver com a igualdade. Se alguém está desejando a fraternidade, ou até mesmo uma confraternização, ela está desejando uma igualdade entre nós. E chegar num caminho de igualdade, nós não estamos falando uma igualdade de rendas, não é isso. Nós estamos falando uma igualdade de dignidade e de direitos humanos. E isso também está muito relacionado a dois outros princípios da Revolução Francesa, não é? Que é a liberdade, igualdade e fraternidade. Né? Então, quando alguém me deseja isso, eu falo, puxa, isso é um amor de irmão. E isso é uma irmandade de fato, porque ele está me desejando algo que envolve dignidade e direitos humanos, envolve uma humanização. Né? Então, isso eu gostaria de mencionar essa questão da fraternidade e essa relação com a igualdade. A bicicleta, Paulo, eu vou ser bem sincero para você, eu descobri isso assim mais recentemente. Quando eu vim aqui para São Carlos, início da década de 90, eu já trabalhava em 89 aqui em São Carlos também, mas mais na década de 90, quando eu comecei a trabalhar no La Salle, eu ia trabalhar de bicicleta, eu ia trabalhar com uma barra forte, e até os alunos, né, muitas pessoas faziam piada, né, relacionado a esse tipo de transporte, né? Mas ali eu entendia que a bicicleta era algo para o futuro. Por incrível que pareça, eu entendia que era algo para o futuro, e ainda acredito até hoje, principalmente pelos avanços que nós estamos tendo. Agora, com o passar desses anos, claro, nós estamos em 2020, já se passaram 30 anos, eu fui aprimorando esse gosto pela bicicleta.
Eu percebi que a bicicleta ela não é só uma questão de transporte para trabalhar, né? E aí é interessante também fazer uma ponte depois, a gente conversar um pouco com isso, sobre a questão do automóvel. Sim, Porque sim, sim. o automóvel, quando surgiu, ele surgiu justamente para um veículo de passeio. Ninguém falava em usar o automóvel para ir trabalhar. Ninguém falava isso. Era um veículo de passeio. Passeio. E hoje ele virou um veículo também para trabalhar. E Sim, isso, sim. no meu entender, ficou estranho. E a bicicleta, ela tem algo meio que semelhante. Ela envolve lazer, ela envolve trabalho, ela envolve uma saúde Aham. emocional e espiritual, mas também envolve essa saúde física. Ela te dá uma possibilidade de você enxergar algumas cores, alguns objetos, algumas pessoas, construções, que muitas vezes dentro de um carro você não consegue fazer isso. Por quê? Porque ela tem uma velocidade específica. Ela tem um deslocamento que, inclusive, contradiz, né, esse modelo atual da superprodução, da rapidez dos processos, do chegar rápido, né? Aliás, esse é um dos mitos que criaram em torno do automóvel, né, da sua velocidade, da sua rapidez, de chegar em lugares que você vai desbravar, vai chegar no alto de uma montanha, vai atravessar um rio e vai conquistar algo na sua vida com um homem e com uma mulher bonita do teu lado. Mas isso é mito. Isso é um mito. A realidade é o congestionamento. A realidade são outras coisas. Mas, enfim, a bicicleta ela contradiz um pouco isso, né? E é interessante. E essa paixão, ô Paulo, ela começou a ficar cada vez mais forte conforme nós vamos acompanhando outras pessoas, outros grupos e outras conversas, e a gente começa a fazer alguns cálculos, né? A gente começa a fazer alguns cálculos. Por exemplo, né? Queira ou não queira, gostem ou não gostem, mas a bicicleta começou a se tornar algo não só apaixonante para mim, como também de grande interesse em termos de mobilidade urbana, graças a Dilma Rousseff, em Sim? 2012. Né? Porque nós começamos a oficializar a bicicleta. Nós começamos a oficializar a bicicleta como transporte. E Por detalhe... favor, esclareça melhor essa relação, que eu, embora eu acompanhei muito de perto todo o governo da Dilma, né, como petista e tal, eu, de imediato, não estabeleço essa relação entre bicicleta. Eu tenho, sim, a Dilma andava de bicicleta, é isso? Sim. Ela fazia toda manhã, né? É porque você tem uma lei de mobilidade urbana em que começa a surgir algumas coisas assim, né, Paulo? Por exemplo, uma cidade que tem mais de 20 mil habitantes e tem que fazer o seu plano diretor, você tem que colocar nesse plano diretor como é que você vai trabalhar essa parte da mobilidade urbana, até inclusive para você captar recursos, né? Isso é interessante, né? Vamos dizer assim, esse projeto cicloviário começa a aparecer aí, né? Começa a aparecer aí. Tanto é que nós tivemos um prefeito que deu um start para isso, que foi o Barba, que deu o start aí com as chamadas... aí a gente tem que fazer uma distinção, né? Nós temos uma parte de ciclovia e temos uma parte de ciclofaixa, né? Que é onde você compartilha o trânsito. O ideal mesmo é ciclovia. Certo. É ciclovia, né? Então, quando você começa a ter esse transporte ganhando destaque, e você começa a ter também empresas do setor privado, e você começa a ter algumas cidades repensando, e como foi o caso de Rio Branco, no Acre, como foi o caso de Porto Alegre, lá no Rio Grande do Sul, de repensar esses modais de transporte, né? Veja, não é que eu, por exemplo, defenda que o mundo deva ter só bicicleta, não. E não estou defendendo, olha, pegue o seu carro e venda, não é isso.
Mas a questão é, se nós estamos pensando numa vida digna e plena, com saúde, com um ar mais adequado, exatamente, saudável para o nosso dia a dia. Nós não podemos deixar a bicicleta de lado. Nós não podemos. Só que nós temos um problema, Paulo, porque quando vem essa proposta da lei de mobilidade, e aí você começa a ter algumas regras para fazer o uso da bicicleta, o que vai acontecer? Você tem uma rua, por exemplo, vamos fazer alguns cálculos. É importante fazer cálculo, né? Vamos fazer alguns cálculos. Você tem uma rua de uma distância de uma calçada a outra de 10 metros. De 10 metros. Você pega aí uma largura de um carro, não sei, tem vários tamanhos de carros, mas 2,5 metros de largura, né? Pega a largura de um ônibus. Quer dizer, dentro dessas regras, por exemplo, você tem que conservar 1,5 metros de distância da bicicleta. Ou seja, vai faltar espaço. É difícil, né? Principalmente porque nós desenvolvemos a nossa urbanização, e não só nós, isso aí nós estamos falando no mundo, em cima do projeto de automóvel. Porque você tem, se você pegar todas as vagas de estacionamento de cada lado de quarteirão, e você fizer uma conta da área que isso ocupa, destinado para um carro ficar parado, nós vamos ter praças e praças e praças que poderiam ser construídas só com essa área. Quer dizer, é aí que nós temos que repensar muitas coisas, né? Então, eu sei que eu começo a falar e me empolgo muito, mas como todo professor, né? Mas é que eu entendo, Paulo, que a bicicleta é uma estratégia de deslocamento para algumas pessoas na nossa sociedade. Isso eu não vou dizer muitas pessoas. Veja, eu não vou, eu creio que eu posso estar sendo um pouco utópico, mas veja, quando eu falava de bicicleta elétrica para São Carlos, até para compensar as subidas e descidas, espera aí, deixa eu tirar aqui um outro espectador, pronto. Eles adoram, né? Eles adoram. O que vai fazer, Regina? Então, e quando eu falava disso, para compensar, por exemplo, essa parte aí das subidas e descidas que São Carlos tem, era algo que o pessoal falava assim, não, puxa, como bicicleta elétrica, questão do furto e tal. Veja, não querendo fazer o merchandising, mas eu tenho que fazer, mas o Itaú desenvolveu agora no Rio de Janeiro e em Fortaleza, tudo encaminhando para isso, a bicicleta elétrica. E você tem um custo, por exemplo, de 4 viagens diárias, e você teria esse custo de aproximadamente R$40 por mês. E se nós estamos levando em conta, Paulo, que 27 milhões de pessoas nesse país ganham até um salário mínimo, e você tem passagens que vão oscilar de 4,10 a 4,40, e aí depende se você tem o transporte integrado ou não. Quer dizer, isso é uma saída estratégica, é uma saída para você ir e vir. Né? Não estou dizendo que tenha qualidade, conforto, porque vai ter frio, chuva, vai ter uma série de coisas. Mas eu estou dizendo, é algo a mais para a gente pensar. Eu não consigo... E tecnologias que o Brasil pode estar muito bem desenvolvendo ele mesmo, sem necessidade de importação, né? Luiz, eu quero perguntar para a Regina se tem alguma pergunta, alguém que queira fazer algum comentário, alguma pergunta, ou você mesmo, Regina, antes de eu aprofundar alguns temas aqui com o Luiz, por favor. E eu tenho que falar da psicopedagogia que a Regina... Pode deixar. Vou querer saber. Não, ninguém perguntou ainda. Eu queria pedir para as pessoas que estão assistindo para curtirem o vídeo e compartilharem nos seus próprias páginas do Facebook
e no WhatsApp dos amigos. Uhum. E eu queria perguntar para o Calabrese se ele sugeriria alguma modificação nesse sistema viário que reserva muito espaço para o estacionamento dos carros no meio-fio, né? Exato. Porque em São Carlos há ruas que têm carros estacionados até dos dois lados, e mesmo com aquelas demarcações, fica muito apertado, né, Luiz? Isso para um ciclista, quer dizer, sobra muito pouco espaço para bicicleta. E, além disso, se fosse, então, a expansão da bicicleta ganhasse um pouco mais de apoio, nós teríamos que ter uma educação maior dos motoristas para respeitar a bicicleta, não é? Exato. Porque o atropelamento de ciclista em São Paulo é muito, muito constante. O que você acha? Olha, eu achei excelente o que você falou, Regina. Agradeço muito pela colocação, pela pergunta, porque ela é muito importante para a nossa sociedade, para a gente, inclusive, refletir sobre as possíveis respostas para ela. Só que antes, eu só quero dar um alô para o Edson, que está aí nos assistindo, tá? E gostei muito da sua entrevista e do que você falou sobre a família, viu, Edson? Obrigado. Bom te ver. Opa. Prazer falar com você. Opa, muito legal. Muito prazer em vê-lo também, Edson. Isso. O Edson também é um vereador em mutirão. Sim. como nós, um candidato, né? Um candidato como nós. E que faz um trabalho muito bacana. Ele tem uma ação social muito interessante que eu conheço por outras pessoas. Vocês dois têm uma coisa em comum. Opa! Né? Que é muito forte também, embora a gente conversou muito pouco sobre isso. O Luiz Calabrese, Edson, ele é um autêntico cristão. Né? Ah, bom! Um autêntico cristão. Aqui, não sei em que praia, quais as praias cristãs que ele frequenta, mas franciscano. É um autêntico cristão, franciscano. Ah, sim, católico franciscano. Mas franciscano, e também tem aqui também a parte do Buda, do budismo, que eu acho também assim, muito interessante, que eu preciso entender melhor esses dois, eu preciso entender melhor. Mas assim, o que eu quero colocar para a Regina, eu acho que a Regina tocou um termo, educação é algo fundamental. A gente precisa construir nas nossas escolas essa ideia que passa pela cidadania, e as escolas vêm fazendo isso com seus projetos tal, de uma forma bem interessante, mas a gente percebe ainda que existem algumas lacunas que precisam ser preenchidas e ter um trabalho mais, vamos dizer assim, direcionado. Né? Esse, por exemplo, de mobilidade urbana, de ir e vir, ele passa pela escola, ele passa por uma educação escolar. Né? Eu não tenho dúvida. E, olha, tem uma associação, eu não estou acompanhando mais eles, mas tem uma associação aqui em São Carlos de ciclismo que desenvolve trabalhos com jovens, com uso de bicicleta, participação em competição, de mountain bike. Né? Então, esse é um caminho fundamental. Né? Agora, essa questão do trânsito, né? Essa questão de como as pessoas lidam com o carro, isso é um processo histórico. Isso foi construído. Isso nós sabemos por filmes. Né? A gente pode pegar filmes, literatura, propaganda. A gente ficaria aqui falando disso. Pega filmes. Histórico, político e econômico e geopolítico também, né? De dominação, Sim. Né? Sim, e até e diga-se de passagem que o automóvel, de certa forma, pelo combustível que faz uso, né, seja aí a gasolina ou outros, o diesel, indiretamente nós temos guerras geopolíticas no mundo pela disputa de campos petrolíferos. Nós tivemos países, pega, por exemplo, Irã e Iraque, por exemplo, guerra do Golfo. A gente poderia aqui falar muitas coisas, mas não vamos sair muito do roteiro. Mas, assim,
nessa questão histórica cultural do que foi construído em torno do carro, com James Bond, Easy Rider, né? Ou até mesmo um filme que ficou cult, né? Thelma e Louise, né? Não vou querer dar um spoiler, mas o carro ele está ali dentro das ações, não é a peça mais importante, não é uma fonte de amor, mas ele está ali no desfecho do filme. Né? E a gente vai perceber que essa questão da velocidade, essa questão de como conduzir um carro, de certa forma, tem algumas coisas assim muito estranhas nas propagandas, principalmente, né? As ruas sempre vazias, carros fazendo várias manobras, né? Então, há uma necessidade, sim, de uma reeducação nesse uso desse produto automóvel, que, interessantemente, é importante isso que a Regina falou, esse produto automóvel, se a gente pegar os últimos dados aí de óbitos relacionados a acidentes automobilísticos, eles passam de 40 mil por ano. É um número altíssimo, e isso poderia ser evitado. Isso poderia ser evitado. Né? Você, por exemplo, pegar São Carlos e ver os dados de óbitos relacionados ao uso de transporte, comparar com bicicleta, por exemplo, nos 2 últimos anos, nós tivemos 3 acidentes fatais, tristes, tudo é muito triste quando a gente fala de óbito, com bicicleta. Uhum. E aí a gente pega os carros, nós passamos de 1.000. Quer dizer, alguma coisa está estranha. Está estranha. Esse número que você passou de cerca de 40 mil é só de mortes provocadas por acidentes com automóveis? Com automóvel, não tem motocicleta. Sem motocicleta? Sem motocicleta. Porque motocicleta, então, vai chegar a 80 mil, o dobro. Que é o segundo. É o segundo. É o segundo maior. Então, nós temos 60 mil e cerca de 60 mil homicídios, né? Homicídios no Brasil. Aí, quer dizer, tudo bem. Que as mortes evitáveis, a gente chegaria aí mais de 120 mil, né? Por ano, né? Mais a do Covid, que também era evitável. É triste, né? Por isso que o Brasil é muito mal visto no exterior, né? E se nós formos fazer as contas, nós vamos ver outros dados, que eu quero fazer uma conta relacionada ao automóvel, uma despesa com automóvel e uma despesa com bicicleta. Eu quero fazer essas contas. Mas veja, o que a Regina falou, eu sei que eu estou me estendendo, mas como é que os países estão lidando com isso que a Regina falou, essa questão de estacionamento? Eles estão agindo com taxas. Taxas para estacionamento, taxas para entrar no centro da cidade. E, interessantemente, cidades como Paris e Amsterdã estão sinalizando para 2030 o fim de automóvel com uso de combustível fóssil. O fim de automóvel. O elétrico vai poder ter? Sim, o elétrico vai poder ter. Ônibus elétrico, né? Quer dizer, é o que Shenzhen, lá no sudeste da China, está fazendo. Uma cidade com 12 milhões de habitantes, o mesmo número de São Paulo. 12 milhões de habitantes, o mesmo número de São Paulo. E você tem uma frota hoje quase que 100% elétrica. Então, é importante nesse encontro hoje, assim, eu tenho uma paixão pela bicicleta, eu acho que a bicicleta contempla muitas coisas para o meu emocional, para o meu corpo, para a minha saúde, mas é muito importante que a gente perceba dentro desse transporte, dentro dessa mobilidade urbana, essa nova faceta que está surgindo, por exemplo, com o elétrico e com a diminuição de circulação de carros, e que, se você, de fato, quer usar um estacionamento, se você quer ter uma garagem, de fato, para isso, ela vai ter um custo. Para você. Eu tenho a impressão, eu posso estar errado nisso, mas o uso do automóvel, com o passar dos anos, ele vai se restringir
a um segmento só de população, a um segmento só, e que vai ter que ter muito poder aquisitivo para fazer o investimento, se quiser manter isso. Mas é um investimento que é importante a gente fazer as contas. E eu quero rapidamente fazer essas contas com vocês. Eu fiz com um carro que nós temos aqui, né? Que nós temos aqui em casa, exatamente. Esse carro, ele custou R$34 mil em 2014. Hoje ele não vale isso. Hoje ele não vale isso. Custou R$34 mil. E, portanto, ele precisou de um espaço da casa para poder acomodá-lo. Poderia ser um outro cômodo, poderia ser uma área de lazer, não, mas precisou um espaço da casa para o carro. Bom, vamos lá fazer as contas. O que acontece? Quando você faz o custo mensal desse automóvel para ficar parado a maior parte do ano, porque eu poucos usam aqui esse automóvel, ele tem um custo de R$11 mil. Por ano? Por ano. E tem um custo altíssimo, mensal, né? de eu só sobrevivo porque eu não tenho carro. Pois é. Não sobreviveria. Porque as pessoas, elas não fazem duas contas que são básicas. Que são duas contas básicas, fora as outras, seguro, IPVA, manutenção, fora outras. Duas contas básicas. A depreciação, que você tem que repor. Se ele custou 34 mil e hoje ele custa 24 mil, você perdeu 10 mil. E como que você recupera esse valor? E outra conta, o que você poderia ter com esses 34 mil? Então, por exemplo, eu coloco esses 34 mil numa aplicação e consigo R$140 por mês. Esses R$140 por mês, ele tem que constar nas minhas despesas com carro ao longo do ano, que as pessoas não fazem isso, né? Então, aonde que eu quero chegar? Onde que eu quero chegar? Nós vivemos uma sociedade capitalista, goste ou não, nós vivemos isso, né? Então, nós temos que saber fazer uso dos nossos recursos financeiros, aonde que nós investimos o nosso dinheiro. E quando eu vejo muitos trabalhadores hipotecando suas vidas para ter um automóvel, é uma coisa assim, sem lógica, sem razão, e de vários aspectos, ambiental, sustentável e financeiro para essas pessoas. Por isso que eu defendo muito, e vocês são muito meu norte, porque vocês defendem, têm um olhar até mais técnico, mais elaborado do que eu tenho. O meu é assim, relativamente simples, né? E vocês estão buscando isso. É essa defesa dentro da nossa sociedade, né? De uma vida digna, né? De uma vida respeitosa, que a maioria que não usufrui da cidade, que tem pouco direito à cidade, que possa ter, e de uma forma saudável. Então, isso é sensacional. Isso é muito importante. Então, Regina, desculpa que eu me alonguei. Eu queria fazer uma outra pergunta, Luiz, desculpa, por favor. Claro. Se eu conseguir... Vamos lá, Regina. Luiz, o que você acha dos aplicativos de bicicletas alugadas? Porque a Uber lançou umas outras em São Paulo. Você, como também participante do mutirão, você acha que São Carlos comportaria? Porque para cá eles não vieram, né? E também não sei se eles estão em decadência, né, nas cidades, mas em São Paulo fez sucesso, as bicicletas alugadas por hora. Regina, Bernardo falando aqui. Eu ia fazer uma pergunta nesse sentido, então vou só aproveitar a carona, que a bicicleta como sentido de compartilhamento, né? Eu acho que o nosso mandato aqui é um mandato compartilhado, né? Então eu acho muito interessante essa questão. Eu vejo a bicicleta com essa vocação também,
de ser um meio de transporte compartilhado, que pode ser usado por várias pessoas, né? Isso em outros países da Europa, por exemplo, já é realidade há muitos anos. Aqui no Brasil há algumas iniciativas, mas a gente ainda não tem isso muito espalhado. Nós não tivemos. Você tem alguma ideia sobre isso, alguma questão? Sim, claro. Eu queria aproveitar que você falou do aplicativo, eu vi também a menção do Uber, né? E a gente tem esses... Bom, esses tem aplicativos... todo aquele... É compartilhado, mas aí, se a gente for entrar na análise do Uber, aí a gente já sai fora do lado positivo da história. É que assim, eu vejo hoje, isso é um olhar que eu tenho, né? Não é um olhar assim tão aprofundado, mas eu vejo assim, essa uberização, né, dos produtos, né? Por exemplo, a Itaú, ela está fazendo um treinamento com alguns ciclistas lá no Rio de Janeiro que vão trabalhar com bicicletas elétricas para entregar produto pelo iFood. Pelo iFood, quer dizer, é um estímulo. Agora, por um outro lado, o que eu fico muito preocupado é que quando essas facilidades vão surgindo, quando elas vão acontecendo, e até pelo preço que elas vão tomando, né, se caracterizando, eu fico preocupado com o trabalhador. Eu fico muito preocupado com o trabalhador, porque essa uberização das relações, né, ela tem também que ser repensada, como até a Regina já adiantou, mas não vou entrar muito nisso, mas essa questão dos direitos dos trabalhadores. E hoje parece, não sei, tenho essa impressão, você fala em direito de trabalhador, já está sendo algo assim, um grande palavrão que você está falando, né? Porque esse mundo atual, né, liberal, não permite isso, né? Mas isso é preocupante, porque nós estamos falando de pessoas que trabalham 10 horas, Olha... fazendo movimento, fazendo um dinheiro que tudo bem, é importante, mas veja, não tem 13º, não tem carteira assinada, né? Tem desgaste de carro, então, tudo bem, esse por um lado é uma questão. Por um outro lado, o aplicativo de bicicletas e o uso delas tem a ver, claro, com a demanda, tem a ver com isso, tem a ver com demanda, tem a ver com relevo, tem a ver com clima, tem várias condições que a gente tem que pensar para um projeto cicloviário, né? Então, por exemplo, se eu tenho um trabalhador que mora lá, num bairro distante, vamos pegar um bairro distante, São Carlos 8, Antenor, Zavalha, Cidade Araci, bairros mais distantes, tá? E eu tenho que me deslocar por 11, 12 quilômetros até o meu local de trabalho, né? É claro, de bicicleta é um esforço, você chega suado, não tem infraestrutura, tudo é um pouco mais difícil, é difícil, né? Mas, ao mesmo tempo, quando eu vejo o projeto da bicicleta elétrica, e eu vejo essa possibilidade, já que ela vai até 25 km por hora, então ela não entra no ciclo motor, então ela não tem um acelerador, ela tem um torque, ela tem um aro 24, ela tem uma estrutura confortável, claro, para o uso de bicicleta, ela diminuiria um pouco esse esforço aí de subidas e de deslocamento, mas não é a solução total para isso, porque há uma necessidade aí de analisar melhor os gastos. Mas os aplicativos, por exemplo, eu com a minha família, nós já fizemos uso lá na cidade de Santos, a minha filha mora em Santos, ela faz uso desse transporte também, super tranquilo. É claro, qual que é o problema? Às vezes é tranquilo o aplicativo, forma de pagamento, acesso à bicicleta, sem problema. O problema, às vezes, que você encontra uma bicicleta em mau estado, não teve ali a conservação, essa questão toda. Mas é uma questão, no meu entender, que ela vai passar pelo cultural, ela vai passar
por uma mobilização de incentivo a isso. A gente precisa mostrar para as pessoas, em termos econômicos, em termos de vantagens, né? Tanto saúde, em outros aspectos econômicos também, o uso da bicicleta, né? Mas, claro, o ideal é que tivesse, que ela fosse compartilhada com outros modais. Luiz, eu quero aproveitar para falar um pouco como que eu penso que o nosso mandato em mutirão deve atuar nessa temática dos transportes por aplicativo. Eu, infelizmente, não uso bicicleta por causa da deficiência visual e também não tenho carro, não dirijo. Eu uso transporte público, gratuito, por causa que eu sou deficiente, já tenho mais de 65, ou então uso o motorista por aplicativo. Então, eu converso muito com os motoristas e a grande maioria que está hoje vivendo só disso, eles manifestam que, do ponto de vista financeiro, eles estão até satisfeitos, mas, em média, eles trabalham 12 horas por dia e reclamam muito porque não tem direitos nenhum. E eu fiquei sabendo esses dias, porque frequentemente eu tenho lá na lista de endereços que eu vou, quando eu pego pelo celular, o Álvaro Guião, né? Mas, às vezes, eu não vou no Álvaro Guião, vou no mercado municipal, vou num lugar um pouco mais distante, né? Mas eu ponho o Álvaro Guião porque eu já tenho registrado lá, né? Então, é mais fácil para não ter que escrever, que eu tenho dificuldade, né? Eu descobri que quando, por exemplo, você marcou num local, mas você vai num local um pouco mais distante, o custo que é cobrado a mais, que você paga, não é dividido com o motorista. Fica só para a empresa, para Uber ou para o 99. Outra coisa, quando você cancela a viagem, eles cobram R$5. Você cancelou, você quis cancelar, você pediu, fez algum erro, você cancela, eles cobram R$5. O motorista que às vezes estava indo para te pegar e foi cancelado a viagem, não ganha nada. É uma loucura. Então, qual que é a proposta que a gente tem? Desenvolver plataformas municipais. Né? Vocês sabem que o Equipe 99, a plataforma aqui de São Carlos, foi desenvolvida por 2 estudantes aqui do Instituto de Ciência e Matemática da USP. Ora, será que nós não podemos fazer até uma coisa mais simples, que não precisa ser para o mundo inteiro, mas só para o nosso território? Né? Há um custo de manutenção muito mais barato, porque eles cobram 25%, às vezes até 40% do motorista. Então, o serviço é muito bom para o usuário, mas para o motorista é uma exploração infinita, né? É uma coisa maluca mesmo. Né? Exatamente. Então, a nossa proposta é essa, a gente conversar com os nossos companheiros das universidades, nós temos 2 cursos de computação, e estudar profundamente a possibilidade do município, porque algumas estimativas falam que, para desenvolver um aplicativo desse, o custo seria de cerca de R$500 mil. R$500 mil, para mim, para você, é muito dinheiro. Agora, para o município, não é. E isso vai sendo abatido ao longo dos anos. Né? Então, é fundamental. Luiz, eu queria... O Paulinho, o Edson Tem alguma Cruz, pergunta que aí? está... O Edson Cruz, que está aqui com a gente, ele quer fazer uma pergunta. E como ele está na sala do Zoom, eu nem vou repassar, ele mesmo vai fazer, ok? Que ótimo. Tá? Se você está mudo o seu microfone, Edson. Luiz, eu quero dizer que eu fiquei muito surpreso, assim, pelo conteúdo e a profundidade do tema que você está trazendo. Que bom. Isso porque já faz algum tempo, uns 2 anos atrás, eu sofri um AVC e fui obrigado a andar de ônibus, que o médico me proibiu andar de carro. Sim. E aí, com as minhas saídas para o escritório, de casa para o escritório, e para fora, para um lado e para outro, eu tive que fazer tudo de ônibus. E nesse período que eu estava usando
o ônibus, né? Eu até falava que era Uber coletivo, né? Então, eu descobri, comecei a analisar custos, né, de comparativos entre andar com carro próprio e andar com um sistema alternativo que eu estava obrigado a usar. Então, na medida que eu não tinha muita pressa, eu ia de ônibus. Aí você tinha uma urgência, assim, aí então chamava um Uber, né? E aí eu acabei achando um artigo, uma reportagem, que falava sobre a comparação de ter carro e não ter carro, né? E a conclusão que se chega é que é muito mais econômico você usar o transporte coletivo do que ter e manter o carro, né? Com o dinheiro que se investe no carro, dá para pagar o transporte coletivo por muito tempo, né? E essa discussão, ela ficou marcando a minha cabeça, né? E agora você aprofunda mais o assunto na questão da bicicleta e fica mais saudável do que a bicicleta elétrica, né? Mais saudável assim, mais cômodo, né? Que a bicicleta elétrica. Então, eu quero dizer que eu fiquei bastante surpreso, estou contente com essa colocação. E é muito interessante, agora também que o Paulinho fez a colocação aí a respeito do desenvolvimento de uma plataforma local pelo município, e aí, no caso, sendo uma plataforma local, eu creio que parece que o município tem perna, sim. Para fazer. Inclusive, aí quando o Paulinho falou isso, eu pensei na situação dos taxistas da cidade. Eu tenho alguns amigos que são taxistas, e eles estão se sentindo comprimidos até, porque o pessoal da Uber vem e eles têm que pagar uma carga tributária muito mais elevada, tem exigências de qualidade e de capacitação mais severas para os taxistas, né, do que para os motoristas de aplicativos, e eles acabaram perdendo o mercado, né? Então, aí, realmente, aí, nesse sentido, a sua colocação aí acendeu luz no sentido da gente pensar nessa questão aí mesmo, da questão de regulamentação de aplicativos, de alguma forma, para poder abrir uma janela para os taxistas. Sim, claro. Ô Edson, eu agradeço muito uma reflexão dessa vindo de você. É muito legal ouvi-lo, né? E gosto também muito de ouvir suas reflexões, seus pensamentos, que são, o que eu falo, são empolgantes, são de inspiração, né, para o meu dia a dia. Mas eu vejo assim, eu temo, às vezes, que quando eu estou falando, que a gente tenha que tirar uma coisa e colocar outra. Eu acho que a gente pode ter convivência harmoniosa. Eu defendo isso. Eu defendo que a gente possa conviver. Tem pessoas... porque tem pessoas que são apaixonadas por carro, estudam motor, né, lavam o carro no final de semana, passam pneu pretinho para ficar bonitinho lá nas rodas, gostam de destinar o seu tempo para isso. Claro, eu acho que a gente tem que ter um respeito pelas pessoas. Porém, se a gente tem uma proposta de um desenvolvimento de uma sociedade, eu volto a insistir, com vida digna, plena, saudável, um desenvolvimento sustentável, que eu, quando for me embora daqui, possa ficar para as próximas gerações de São Carlos uma sociedade são calense cada vez mais interessante para se viver. Essa que é a ideia de você pensar num desenvolvimento sustentável, de você pensar no meio ambiente. E a gente tem que ver as vantagens disso. A gente tem que agir também enquanto sociedade, né? Algo que ficou dentro dessa pandemia, dentro do coronavírus, a gente percebeu essa dificuldade de viver em sociedade. Não, eu entendo que isso não faça isso. Eu entendo que isso eu posso fazer as coisas dessa maneira. E a gente tem que sair um pouco desse individualismo e talvez egocentrismo, desse efeito holofote, que as coisas só giram em torno dos nossos pensamentos, e começar a pensar um pouco mais na sociedade e começar a pensar um pouco mais nas pessoas,
nos seus talentos, nas suas competências, que nem o Paulo falou, mencionou a universidade. Nós temos que pensar nessas pessoas e o que eles podem colaborar e o quanto que eles podem desenvolver a nossa sociedade, porque aí, no meu entender, que nós estamos atingindo um conceito de liberdade. É aí que nós estamos atingindo isso, porque quando a gente compreender essas nossas capacidades de resolver as coisas por pessoas talentosas, e a gente entender, puxa, eu gosto disso e agora eu vou ter que agir assim porque é por um bem coletivo, nós estamos atingindo um processo de libertação. É assim que eu entendo um pouco as coisas, né? E, claro, e aí a gente caminha para a cidadania. Opa, Paulo, desculpa. Exato. Não, vamos lá. Regina, tem algum comentário, alguma pergunta interessante? Sim. Por favor, Olha, então faz que depois eu quero viajar. Eu quero viajar um pouco com o Luiz. Vamos lá. Muitas perguntas hoje. Poxa, o Luiz Gonzaga Maia, nosso colega candidato a vereador no Mutirão, quer saber, Luiz, ele imagina que você fez muitas viagens de bicicleta, se você já escreveu, já fez o relato dessas suas viagens, quem sabe você poderia editar esse relato, deve ser muito interessante. Você costuma viajar de bicicleta? Sim. Bom, então o Maia já roubou a viagem que eu queria fazer com o Luiz. Então vamos embarcar nessa, né? Vamos lá. Vamos. A viagem que eu fiz, ela foi em 2000, essa última, que eu considero a última grande viagem que eu fiz, né? Foi em 2018, foram um pouco mais de 100 dias viajando. A minha intenção era sair aqui de São Carlos e chegar até Ushuaia, no sul da Argentina, mas o meu objetivo não era esse simplesmente o de pedalar e chegar até um lugar e falar, olha, legal, me diferenciei socialmente porque eu consegui chegar até aqui. Não, não era isso. Era uma coisa assim muito pessoal, de amadurecimento de relações, de pensamento sobre a vida e de algumas dificuldades que eu até ali 2018 eu estava enfrentando nas minhas relações com as pessoas. Algumas coisas eu melhorei, outras não. O que eu fiz? Ainda não consegui melhorar. Mas o que eu fiz? Eu não gosto muito, assim, eu tenho uma dificuldade com a mesmice. Eu gosto muito de desafios, eu gosto de ser testado, gosto de ser criticado, eu gosto quando chacoalham a minha cabeça e me põem para pensar, né? Mas a bicicleta, essa viagem seria uma oportunidade disso, né? E ao mesmo tempo, eu não queria fazer um livro registrando a viagem. Olha, saí daqui, parei ali, fica nesse hotel, o percurso era assim, porque tem muitas pessoas que já escreveram sobre isso. O que eu fiz, eu ainda não publiquei, tá? Não publiquei, mas o que eu fiz, eu já escrevi alguns livrinhos sobre isso, cada um tem 100 páginas, meio metódico isso, então, 100 páginas. Que é 100 dias. E você conseguiu ser 100 dias mesmo ou foram 100 dias casualmente? Foram casualmente, foi casualmente, não foi proposital. É porque quando eu cheguei lá em Bariloche, em El Bolson, em Esquel, eu percebi que eu estava sentindo muito frio, que eu não tinha mais equipamento, que eu não estava preparado com roupas para fazer essa viagem, porque o frio que eu estudei, na prática, era outro. Era outro. É como hoje, é como foi essa madrugada. Muito frio. Uma madrugada fria, que é isso? Né? Então, isso aconteceu lá, muito vento, muita chuva, frio, e eu comecei a sentir muita dor no corpo. Não estava preparado, inclusive aí emocionalmente foi falhando um pouco para mim. E aí eu achei que era o momento de parar e fazer um trabalho voluntário, porque uma das minhas propostas era fazer um trabalho voluntário em área que eu nunca imaginei que eu iria trabalhar. Eu já trabalhei de várias coisas,
Mas essa eu queria trabalhar em outras áreas assim que eu pensei que eu não iria trabalhar, né? Bom, então eu escrevi sim, só que eu escrevi num realismo fantástico, inspirado em Borges, Murilo Rubião, J.J. Veiga. Eu fiz isso. Então, o primeiro livrinho, as 100 páginas, é só um pedacinho de São Carlos. É uma experiência bom, fantástica. Fantástica. De São Carlos. Eles caminham assim. Você poderia dar um spoiler para a gente, que hoje está na moda, né? Falar spoiler, né? Para a gente. Amanhã, dia 4 de novembro. Gravar um pedacinho e tal, né? Já que é o aniversário de São Carlos. Vamos. Posso ler uma parte dele, do primeiro capítulo. Luiz, só aproveitar essa dica do Paulinho aí, lembrar todo mundo, amanhã, 4 de novembro, nós vamos estar fazendo aí uma conversa dos mutirantes, que a gente chama, né, que são os candidatos a vereador em mutirão, e os apoiadores, né, que a gente está chamando de arrancada final aí. Então, vai ser um momento aí de confraternização. E aí, vamos incluir na programação a leitura do trecho aí do Luiz, se ele puder, se estiver disponível nesse momento. Eu acho que é legal, né? Luiz. Muito bom. Acho que seria bem Todo legal. mundo está convidado amanhã, a partir das 19 horas. Vamos estar, então, fazendo essa confraternização e preparando o espírito para a última semana, os últimos 10 dias, na verdade, antes das eleições de 15 de novembro. O mandato em mutirão, então, vai estar fazendo essa atividade aí. Tá, opa, claro, tudo bem, que espero que vocês gostem. Escolhe um trechinho para ser lido. Tá, bem legal. Amanhã a gente faz isso sim. Vamos. Até onde você foi, Luiz, na sua viagem? Eu fui até Esquel. Aí em Esquel que país que é? É Argentina. Sul da Argentina? Isso, é no meio do caminho com o sul. Fica indo na direção de El Calafate, um pouco antes El Chatén, indo na direção de Ushuaia. E você estava sozinho ou era um grupo? Não, sozinho. Então, quando o Maia me perguntou, ele falou, você participa de algum grupo tal? Não participo de grupos de ciclistas, tal, porque muitas vezes as propostas são de treino, de performance e tal, e eu acho bacana, acho super legal isso. Eu admiro esses grupos, acho tão lindo isso. Mas, assim, eu acho que até pelo meu jeito, pelas minhas características de pessoa e tal, tem coisas que eu gosto de fazer sozinho. E essa viagem foi uma delas. Eu queria ter essa experiência de um camping selvagem, dormir numa fazenda, dormir numa casa de família, trabalhar num hostel, enfim, várias coisas que foram feitas. Eu queria ter essa experiência local, né? Ô, Luiz, você disse que você realizou alguns trabalhos voluntários. Que tipo de trabalhos voluntários que você realizou nessa viagem? Durante a sua vida, que trabalhos voluntários que você realizou que você acharia mais significativo, que você gostaria de destacar para a gente? Opa! Bom, que eu não costumo muito falar disso, porque as coisas assim podem soar meio esquisitas, né? Por exemplo, você pode ficar querendo se promover. Mas seria uma forma de você promover que outras pessoas façam também. Isso é muito importante. Um que eu tenho, eu falei até para você, né, que eu queria começar esse ano, né, e não deu certo por conta da pandemia, que é o ensino na praça, né, na Praça 15, né, que a minha ideia foi um projeto que eu vi lá do Rio de Janeiro, né, e eu achei muito interessante aquele projeto dos professores, e eles trabalhando ali com crianças, dando apoio aos estudos, tal, dedicando uma parte da sua vida, né, para pessoas que realmente precisam, ou não, né, ou para uma conversa, tal. Isso é interessante, que lembra um pouco a Grécia Antiga, né? Exato. Que Sócrates dava aula pública, né? Pública, ou até mesmo, se a gente pegar dentro
das regras morais que eu entendo que deveriam existir. A gente poderia pegar, por exemplo, Aristóteles, né? E poderia também falar da parte virtuosa do ser humano. São coisas assim que eu quero entender melhor isso, né? Eu quero entender. Até tem uma pessoa que nasceu nesse mundo, lá no Cazaquistão, chamado Al-Farabi. Eu não me lembro bem a data, mas é provavelmente 860 ou 870 depois de Cristo. Ele passou pelo Uzbequistão, depois foi para o Iraque. Ele era músico, linguista, tal. Claro, muito vinculado depois ao islamismo, mas ele tinha uma coisa assim que era muito interessante, que ele falava das cidades virtuosas. Ele falava uma cidade virtuosa. Uma cidade virtuosa depende de governos virtuosos. Virtuosos. Depende de pessoas virtuosas. Isso lembra um pouco os sábios chineses também, né? Exato. Lembra um pouco. Sim, ele... Al-Farabi. Al-Farabi. Eu preciso ver o nome dele completo. Eu não conheço, só mesmo sou um pouquinho familiar, mas não conheço. Vou atrás para conhecer. Ele é pouco conhecido, tudo, mas a ideia dele foi interessante, porque ele já... Claro, claro que ele poderia já ter tido contato com os estoicos, com Epicuro, com Aristóteles, mas a ideia dele era tomar muito cuidado com essa ideia do prazer e da riqueza. Ele falou, toma cuidado com isso, porque isso caminha lado a lado com a ignorância, né? Então, nós temos que ser virtuosos e ter regras na nossa sociedade, morais, né? Que nos afaste dessa ignorância, que garanta essa sociedade mais virtuosa. Então, por exemplo, quando você faz um trabalho voluntário, né? E aí, olha lá, de Al-Farabi se originou o termo alfarábio. Ah, legal! Sim. Legal, bacana. Eu não conheço, isso aí é nos estudos de história, tal, a gente vai lendo, né? Vai vendo melhor, mas a ideia era assim, de você estabelecer o máximo possível, ou as máximas kantianas, vamos dizer assim, sobre verdade, sobre regras morais, né? Então, o trabalho voluntário, ele implica um pouco disso, porque se você está ali para fazer um trabalho que ajude determinadas pessoas e que fuja um pouco daquilo que você faz ali do seu cotidiano, né? Mas que envolve entrega, que envolve amor, que envolve contato, né? Aproximação, você está caminhando para esse lado virtuoso, que no meu caso, né? Eu não posso avaliar para todos, mas, digamos assim, é o caminho dessa tal felicidade, de você se sentir bem, de você deitar, dormir e falar, puxa, fiz algo interessante por alguém. Bom, mas um deles foi num hostel que eu trabalhei lá em Bariloche. Eu troquei por comida, troquei por cama e fiz um trabalho de fazer o café da manhã, né? Cozinhar, preparar um pão, preparar sucos, fazer pães, né? Arrumar as camas, botar as roupas para lavar, tudo dentro de um hostel. É um trabalho voluntário, mas não é... Claro que ali você está ajudando o empresário, né? do hostel, ele não tem uma lógica capitalista, isso não tem lógica nenhuma capitalista, mas tem uma lógica interna para mim, que envolve, passa por uma questão da humildade das ações, né? E isso permitiu que eu conhecesse muitos hóspedes, muitos moradores de vários países, né? E pudesse trocar informações e aprender com eles várias questões, desde os mais jovens aos mais velhos. Então, esses são momentos da minha vida, né? Teriam outros momentos para a gente conversar, mas esse foi um dos últimos que foram realizados, que foi assim importante, digamos assim, está dentro dessas virtuosidades, né? que me faz hoje
creio eu, caminhando cada vez mais para uma pessoa melhor, com defeitos, falhas, claro, mas cada vez assim mais pensando na sociedade, nas pessoas que estão do meu lado, o quanto que eu posso ajudá-las de fato, quanto que minha ação e o meu tempo destinado para essas pessoas são efetivamente uma ajuda para que elas possam dar um salto qualitativo na vida delas, né? Então, tem aluno da escola pública, por exemplo, que eu faço aulas com eles, que eles estão preparando para entrar numa ETEC, no Senai, eles querem aprofundar, eu considero isso um trabalho voluntário, né? Fico 1 hora da minha vida para conversar com essas pessoas, porque eu acredito que elas podem fazer uma diferença, né? É uma atitude moral adequada. Eu sempre entendi isso, né? E a psicopedagogia que a Regina comentou, eu já aproveito e incluo nisso. A minha ideia é que eu possa, mesmo depois de 50 anos, e mesmo sendo um setor mais feminino do que masculino, né? Mas a ideia é você também poder oferecer clínica para as pessoas que precisam, para jovens que precisam, que muitas vezes nas escolas são colocados assim como preguiçosos, marginalizados, e que com uma ajuda de um profissional, um contato próximo, você pode dar uma alavancada na vida, independente da classe social. Então, eu também considero isso um trabalho voluntário, né? Mas é isso. Ô, Luiz, nas suas viagens de bicicleta, você identifica muita diferença cultural na forma de acolhimento, de hospitalidade entre o Brasil e a Argentina, por exemplo, ou eventualmente outro país que você já tenha visitado? Como que você sente essa diferença? Ou mesmo entre estados no Brasil, né? A gente sabe que o Nordeste, principalmente, a hospitalidade é muito maior do que nos estados do Sul, né? Eu não sei se você teve a oportunidade de perceber essas diferenças. Sim, bastante. Isso foi algo importantíssimo. E também, o que eu acho importante assim, às vezes a pessoa fala, olha, eu viajei nas férias e conheci a Espanha. Falei, caramba, conseguiu conhecer um país inteiro, né? De ponta a ponta. Eu fico, às vezes, assim, falo, puxa, né? Caramba, deve ter viajado bastante e tal, né? Eu conheci parte do Uruguai, parte não turística e turística, porque quando eu viajo, eu gosto de ir nas áreas também não turísticas, né? Eu gosto também de ir aonde está a dificuldade da cidade, isso aí é uma coisa minha, né, pessoal. Mas, assim, eu conheci parte do Uruguai, principalmente a costa litorânea, e depois ali o interior da Argentina. Em outras viagens, no passado, a gente conheceu outras cidades, né? Aí viajei com a minha família, tudo tal. Mas nessa em especial, eu conheci mais essa parte do interior. Sim, é algo que me chamou muita atenção. No Uruguai, por exemplo, o grau de politização que eles têm é algo assim impressionante. E não depende se é classe social A, B, C ou D, que tipo de profissão, se é alguém que está nos ajudando com o serviço do lixo, não importa, é um garagista, um professor, eles têm um grau de politização muito, muito forte, muito forte. Tem uma coisa que me chamou a atenção, se vocês me permitem falar, quando o Paulo conversou com a Ana Mary, que foi uma entrevista muito, muito, muito legal. Todas foram muito legais, foram muito bem comandadas. Eu estou aprendendo muito
Estou aprendendo muito com vocês. Isso é muito bom. Isso é que chacoalha, né, os pensamentos, mantém o intelecto ativo, né? E foi perguntado ali a questão da esquerda e direita, que eu me lembro que foi colocado ali. Quando eu passei pelo Uruguai, né, e eu sempre tive esse lance de esquerda, então, né, vamos pensar também sobre o anarquismo, várias correntes de esquerda, tal. Quando eu cheguei no Uruguai, eu percebi que eu falei, será que é esse o caminho? Conversando com donos de supermercado, funcionários, né? Porque eu converso com muitas pessoas, né? Então, nesse grau cultural, será que é tão importante para a gente essas definições? Ou é mais importante para a gente ter pessoas do nosso lado, por exemplo, como você, que é uma pessoa que eu confio muito, né? E que vá efetivamente cuidar do res público, né? Cuidar das coisas públicas como um bom representante, né? E melhor, estando próximo das pessoas, né? Então, muitas vezes, ali no Uruguai, eu ficava pensando sobre isso, até pelo que falavam do Mujica, que falavam de outros presidentes e outras características, né? Os pontos positivos e negativos. Tem muita gente que fala mal do Mujica em Uruguai? Não tem. Tem até pessoas, trabalhadores que têm uma gratidão até por construções, por projetos de casas populares, de trabalho comunitário dentro de bairros, né? Mas, assim, tem alguma coisa que faltou, tem alguma coisa que não deu continuidade, o que é natural. Claro. É a mesma coisa que a gente falar, nós vamos resolver o problema habitacional de São Carlos em 2 anos. As coisas são a longo prazo. Mas, por exemplo, quando o Eric fala numa entrevista do EPTV e fala assim, nós vamos cuidar do pessoal de rua, do morador de rua. Nós vamos cuidar de algumas pessoas que estão no prédio, digamos assim, no prédio do desenvolvimento, eles estão no subsolo. Eles não têm por onde ir, não tem como competir no mercado atual. Então, quando eu tenho uma pessoa que eu escuto isso, parece que eu estava no Uruguai, parece que eu estava ouvindo essas conversas lá, né? De você buscar dentro da sua cidade, vamos dizer, recuperar, né? Essa ideia do comunitário, do pensar, claro, você tem que pensar na sociedade como um todo, mas tem algumas coisas que não podem ficar no nosso cotidiano e a gente entender que é normal. Pessoas dormindo na rua, pessoas como nós. Então, o uruguaio ele tem esse pensamento muito politizado, muito forte, muito forte. Deixa eu pegar Isso me chamou a atenção. um pouco o tema da educação. Você deu só aulas avisando, Paulo, só avisando que nós já passamos 15 minutos do horário, ok? Meu Deus do céu! A conversa está então, boa. Rapidamente, Luiz, você deu aula há muito tempo no Sapiens, deu aula, parece que na Educativa Verdade. também, Devo e agora muito. você está dando aula numa escola pública. Isso. Uma escola pública referência de São Carlos, tal, mas é uma escola pública. Eu queria que você comentasse um pouco sobre a diferença que é da aula para um público de classe média alta, né, que é do Sapiens, um pouco da Educativa Sim. também, e para um público de classe média e média baixa, né, e até classes mais empobrecidas, né, que são as escolas públicas. Né? E como que você, que é uma pessoa, vamos dizer, com um grau de humanismo muito grande, e eu diria também, embora a expressão, eu concordo com você, que seja, de certa forma,
ainda válida, mas ultrapassada, que seja uma pessoa de esquerda, né? Como que era o seu comportamento nesses dois meios sociais na área de educação? Eu devo muito a essas duas escolas, eu aprendi muito lá. Eu tenho, às vezes, uma sensação que eu queria, hoje, como eu estou com o conhecimento e com a serenidade, com o olhar da educação que eu tenho hoje, que eu tivesse lá atrás. Eu gostaria disso. Porque eu vejo assim, trabalhar no Álvaro Guião, trabalhar no Sapiens, trabalhar na educativa, se você está trabalhando, por exemplo, com a primeira série, com a segunda ou com a terceira série, você está trabalhando com jovens. Você está trabalhando com jovens. Tudo bem, um jovem que pode ter um pouco menos, um jovem que pode ter um pouco mais, mas você está falando de uma fase de vida que envolve, né? E aí é discutível, essa fase depois dos 12 anos, né? Essa ideia da adolescência. E essa adolescência, se a gente for falar da psique na adolescência e tudo mais, ela é complexa, né? Então, a grande questão que teria em comum com essas três instituições é que você precisa ter estratégias de ensino e aprendizagem, de desenvolvimento de atividades que realmente conduzam esses jovens para um processo de cidadania, tá certo? Isso é fundamental, né? Antes eu achava, por exemplo, que não se ensinava amor, por exemplo, dentro da escola. Eu achava que amor, por exemplo, é uma coisa que você desenvolve, é um processo e você vai desenvolver com a família, tal. E hoje eu percebo assim que é de fundamental importância compreender isso, inclusive o próximo, né? De uma forma assim, inclusive até muito mais elaborada, estruturada, até pelas dificuldades, né, que esses jovens estão tendo hoje, que já tem um pouco de diferença de 20 anos atrás, né? Já tem um pouco de diferença, porque os objetivos almejos, os produtos estão se tornando diferentes, né? Então, nesse sentido, é desafiante de qualquer forma. Agora, em termos de esquerda, né, em termos de criticidade, eu talvez possa ter falhado em algumas coisas, mas eu sempre quis ter... eu queria que os alunos pudessem, eles, com seus familiares, pudessem tirar, e junto, claro, com a escola, né, com a participação da escola, né, da comunidade, o seu próprio pensamento sobre a política. Eu lembro que você comentou comigo que você, em algumas vezes, fez visitas com alunos do Sapiens em bairros como Antenor Garcia, com coisa, né? Achei muito interessante isso. Fizemos percurso pelos rios, na educativa, nós fizemos visitas por bairros, Santa Mônica, Antenor, levamos alunos para conversar com os moradores, e eles e comparando as dificuldades, né? O que era um problema para o morador no Santa Mônica e que é um problema para alguém nos Zavala. Eu acho que é fundamental a gente promover esse encontro, pelo menos que seja uma vez na vida, né? Sim, para essas pessoas, sim. Porque os condomínios fechados fazem com que eu estudei no Álvaro Guião, e ali nós tínhamos o muito pobre, o pobre, o classe média e o rico. Naquela época, o rico estudava no Álvaro Guião, né? O muito rico, os Petrilli, os Palone, né? Aqui de São Carlos, né? E hoje não, hoje as classes estão separadas, mesmo, estão segregadas, né? Sim, e aí que vem o desafio que a gente, enquanto educador, não pode desanimar, não pode cair nessa conversa do preguiçoso, de não sei o quê, vai criando vários rótulos e estereótipos, e não é, as estratégias, elas têm que ser muito bem pensadas e muito bem elaboradas. Agora, eu quero insistir com isso, né? As três instituições, elas são assim, maravilhosas. Particularmente,
eu falo assim, o Álvaro Guião, para mim, está sendo assim, algo muito, muito, muito prazeroso, porque, por exemplo, eu fico com alunos aqui na live até 7h da noite, discutindo, debatendo, ouvindo o que eles estão pensando sobre a sociedade, sobre livro, filmes. Então, não que eu não tivesse isso nas outras escolas, claro que eu tinha, é muito importante o diálogo, mas vamos dizer que os meus ouvidos eles estão ficando mais assim afinados. Eu estou aprendendo a ouvir melhor, né? Era uma dificuldade que eu tinha. Eu estava ouvindo, não estava assim tão conectado como eu estou agora, né? E isso, para mim, no meu caso, foi muito importante. Me deu um up, me deu assim algo muito importante. Mas a experiência que eu tive nessas duas escolas, eu particularmente eu nem consigo identificar assim elite, claro, tinham famílias muito bem estruturadas, mas alunos assim maravilhosos, participativos, criativos, cheios de ideias, com muitas transformações e muitos deles com um pensamento que eu tenho, que eu carrego, que eu insisti nas minhas aulas de geografia, insisto até hoje, de você destinar, independente se você virou um médico, um engenheiro, seja o que você se tornou profissionalmente, destina um pouco da sua vida, uma partezinha dela, nem que seja pequena, para segmentos da sociedade que vão ter muita dificuldade para chegar até você. Então, e eu vejo hoje isso acontecendo. Eu encontro com ex-alunos, eu encontro com pessoas, e os trabalhos que eles estão fazendo assim são sensacionais, dentro dessa parte, talvez poderia ter um nome de voluntariado, eu não sei qual seria o nome, mas de você sair daquele teu segmento, claro que é um segmento financeiro diferente, mas você ouvir as pessoas que precisam um pouco mais, né? E vão ter essa dificuldade para ter acesso a você. Tá? Paulo, então, eu acho que a gente teria que se encaminhar. Paulo, você está mudo, Paulo. Seu microfone, Paulo. Desculpa, Regina, desculpa. Eu acho que a gente está se encaminhando para o final, porque são 7h. Nós temos só uma perguntinha aqui do Edson, que aí seria para encerrar, né? Porque ele está perguntando se quando você se referiu ao nível de politização dos uruguaios, se você percebeu alguma maior tendência à esquerda ou à direita, ou seria mais uma consciência social a que você quis se referir, né? Não. Eles têm as divisões. Tem a parte conservadora, tem parte de esquerda e tal. Essa visão eu que tive, eu que fiquei pensando nisso, né? O quanto que a gente ganha de tempo ou perde, não sei, dentro dessas conversas, para a gente, como eu sempre falo, dar saltos qualitativos dentro do nosso grupo, né? Essa preocupação de definir tanto direita e esquerda, mas assim a questão principal é a ação mesmo, o quanto que aquela pessoa está se comprometendo a desenvolver as coisas públicas para nós. Né? Esse caráter, esse preocupação com o público que você... Isso, mas isso é uma reflexão minha. Luiz, social. Eu acho que porque tem assim, muita gente, desculpa, eu acho que tem muita gente que pensa que é de direita e é de esquerda. E tem gente que é o contrário. Infelizmente, tem gente que é o contrário. Mas, Luiz, nós precisamos estar encerrando. Eu tenho 1000 Mas eu quero falar uma última coisa. Opa, claro, por favor. Antes, eu sei que você vai... Por favor. Então, encerra, por favor. Eu queria já me despedir, então, de todo mundo, deixar as últimas palavras para o próprio Luiz. Convidando, então, para amanhã, às 19h, a nossa comemoração do aniversário de São Carlos. Eu devo estar assinando carta compromisso junto com
aos candidatos e candidatas a vereadores no mutirão. E na quinta-feira tem uma conversa dessa com o Sérgio Gonçalves, que foi secretário municipal de Agricultura aqui de São Carlos. O tema vai ser segurança alimentar e sustentabilidade. Luiz, então, por favor, faça as suas considerações finais. Rapidão, eu não quero tomar mais o nosso tempo, não, mas é que assim, é inevitável algumas coisas para mim. Por exemplo, você tem, com todo esse grupo, né, é um nosso representante, tem um grupo todo trabalhando nessas questões do meio ambiente, pensando em soluções, fazendo muito estudo. Tem coisas assim maravilhosas que eu estou vendo. Mas, assim, o que eu vejo, eu sempre acabo lembrando de algumas coisas, e eu lembrei de vocês, de um pedaço de um filme, de um cineasta já falecido, o Akira Kurosawa. Adoro! Akira Kurosawa. Adoro. E ele teve um projeto de vida, antes da morte dele, né? Ali no início, vai me falhar a memória, se é final dos anos 80 ou início dos anos 90, depois vocês me falam, que foi ele registrar os sonhos dele, os sonhos dele. E o Steven Spielberg, um outro diretor fantástico, também, sim, e a Warner Bros. Resolveram financiar esses sonhos dele. O último conto, eu falo conto, mas o último trecho do filme, ele se chama Povoado dos Moinhos. Povoado dos Moinhos. Moinhos, exatamente. E você tem ali, nesse último, é um pouco mais de 15 minutos, um ancião, né, trabalhando ali numa roda d'água, fazendo um concerto e tal, e ele recebe um jovem. E esse jovem começa a perguntar para ele uma série de coisas, o que era aquele lugar, como que aquelas pessoas viviam ali e tal. E ele tem uma passagem que é muito interessante, que ele fala assim, olha, nós gostamos muito desse lugar que a gente vive aqui, né? E eu fico muito preocupado com vocês, porque vocês desenvolvem ciência, desenvolvem tantas coisas e não estão percebendo algumas coisas que são muito importantes. O ar, a água, né? As coisas da natureza num estágio saudável. Né? Ele coloca isso para o jovem. E, paralelamente, tem um som, um desenvolvimento de uma banda, digamos assim, que está ocorrendo o funeral de uma outra anciã, que, se não me falha a memória, ela tinha 99 anos. E aí ele pergunta, o que está acontecendo? Não, é um festejo para uma ex-namorada minha, que acabou me trocando por outro, e ele levando de uma forma assim, muito descontraída, né? E agora você me dá licença que eu vou lá participar do festejo e buscando ali alguns recursos na natureza para fazer a parte do som dele. Né? Som. Ele vai fazer o ritmo. Vocês vão perceber isso, tem um ritmo muito integrado com a natureza. E aí o jovem pergunta, tudo bem, o senhor está indo lá, tal, né? Sugere a idade dele, ele fala, eu tenho 99 anos, né? Já está chegando o momento para a gente parar. Mas ele deixa claro uma coisa, tem muita gente que reclama da vida, tem muita gente que fala, isso não vai dar certo, nós não vamos conseguir, a gente não vai chegar. Bobeira, sempre vai dar certo, sempre vai dar certo. Ele deixa claro isso para ele, vai dar certo. Né? A vida ela é maravilhosa quando você compreende essa sua relação com a natureza, quando você percebe essa integração. E não vou contar como termina, é um grande spoiler, mas ali é uma exemplificação do sonho do Kurosawa de falar assim, ali já estava o que as Nações Unidas pensou sobre desenvolvimento sustentável para a geração futura. Olha, preserve isso daqui. Isso aqui tem muita poesia, tem muita arte, e é ela que nos dá a sustentação para a vida. Tá? Então, eu fico muito contente, muito feliz, quando eu escuto vocês e faço essas relações
com algumas coisas que eu vi no passado, que estavam meio adormecidas, e eu lembrei do ancião. Eu falei assim, epa, dá para a gente fazer coisas bem legais na sociedade. Com 55 anos, com a idade que a gente tem... Muito legal, muito agradecido. Muito obrigada, eu acho que é isso. Viu? Nós estamos no caminho, né? Estamos no caminho. Estamos. E eu, sim, sinceramente, independente dos resultados das eleições, só por Obrigado, Edson. esses contatos, eu já me sinto vitorioso por estar junto com vocês. É isso, Luiz, muito agradecido. Regina, um abraço. Edson, muito obrigada, Bernardo, abraço quem estiver aí, a todos, um grande abraço. Boa noite. Até amanhã, gente. Fique com Deus. Boa noite. Até mais. Tchau. Muito obrigado. Valeu, Helena. Até amanhã. Tchauzão. Obrigado, Helena. Obrigado, Marco, Bernardo, Edson, Regina, todos. Obrigado. Valeu.